Olá, meu amigo e minha amiga. Canal Samuca Esportes está chegando para falar muito de Santos Futebol Clube a partir de agora. Vamos tratar de vários assuntos no Santos, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, e também você tem a opção de hypar o vídeo, que é importante. Turminha, vamos falar de Santos com alguns temas que eu queria abordar. Primeiro eu queria começar falando, sabe o quê? Do Neymar Júnior, tá? Tá na hora da gente falar do Neymar. A gente precisa falar do Neymar, certo? O Santos segue trabalhando para enfrentar o Atlético Mineiro domingo às 4 horas da tarde na Arena MRV em BH. E a pergunta que não quer calar entre a torcida santista é: o Neymar vai jogar ou não vai contra o Atlético? Todo mundo sabe que o Neymar ele não é adepto de jogar no campo society, como ele disse, que é o gramado sintético. Ele não gosta. Tudo bem, a gente tem que respeitar se ele não gosta de jogar nesse gramado, mas uma coisa é o Neymar não gostar de jogar no gramado. Outra coisa é o Neymar ser um funcionário do clube, certo? Então, o Neymar tem que deixar de mimimi, essa que é a realidade, e não tem essa só o Neymar, ele quer ou não jogar contra o Atlético, ele tem que jogar contra o Atlético, ele tem que jogar. Ele tá de folga vários dias, inclusive foi na Arena Corinthians lá no jogo da NFL, e tá descansando, e isso, aquilo, e agora tem um jogo importantíssimo domingo, 4 horas da tarde, um jogador que ganha uma fortuna por mês, um jogador que ficou fora já de um jogo do Santos, que ele não quis viajar para Salvador para passar o aniversário com o filho dele, tomou cartão à toa e agora não quer jogar contra o Atlético. Não tem essa que não quer jogar. O Neymar tem que jogar. Ele é obrigado a jogar. Ele é um funcionário do clube, o clube precisa dele. O Santos está numa situação delicadíssima na tabela. E o Neymar, ele precisa jogar. Ele tem que ajudar o Santos nesse momento. Entendeu? Então, a gente tá vendo muito esse debate se o Neymar vai querer jogar ou não. Não tem que querer. O Neymar tem que jogar e pronto, acabou. Certo? Ele tem que honrar o contrato dele com o Santos e ele tem que honrar que o Santos precisa dele dentro de campo. Se o time já é ruim com o Neymar, fica pior sem o Neymar. Então, ele tem que jogar, certo? Parar de mimimi. Tudo bem, não precisa ter uma sequência de jogos em campos society, como ele disse. Não vai ter toda hora jogo society, mas um jogo esporádico, um ou outro, não tem problema nenhum, na minha opinião. Vários jogadores jogam, Memphis Depay, que não gosta, joga em gramado sintético. Outros jogadores que também não gostam estão jogando. O Hulk joga, o Rascaeta joga. Não vejo nenhum jogador do Flamengo reclamar de gramado sintético e é o líder do campeonato. Não vejo jogador do Palmeiras reclamar. Então o Neymar é muito mimimi, certo? É muita frescura. Tem que jogar, obrigado a jogar domingo, 4 horas da tarde, com a camisa do Santos. Se ele não jogar, vai ser mais uma vez uma falta de comprometimento do Neymar com a camisa do Santos, beleza? Isso que eu queria falar sobre a polêmica se o Neymar vai jogar ou não. Mas deixa a opinião de vocês nos comentários se vocês entendem que o Neymar tem que jogar ou não contra o Atlético Mineiro domingo às 4 da tarde lá em BH. O Santos que deverá jogar com 3 zagueiros, hein? Eu gosto muito desse esquema tático, ainda mais agora que o Santos contratou zagueiros. Aliás, o Santos corre contra o tempo para tentar já colocar no bid os reforços, né? O Lautaro Dias, também o Frias que está chegando aí. Então o Santos está correndo atrás, certo? E eu gosto desse trabalho do Vojvoda com 3 zagueiros. Ainda não está definido o time, mas ele vai ajeitando aí. Eu acho que seria uma boa o Santos jogar com 3 zagueiros lá, o Souza de ala pela esquerda, você colocar o Igor Vinícius na ala pela direita, o Mike não tá jogando nada. O Igor Vinícius pelo menos tem velocidade para jogar como um ala e colocar um jogador de meio campo e partir para cima. Mas a gente vai falar mais sobre aí a possível escalação do Santos para o jogo contra o Atlético no domingo. Enquanto isso, o Santos também, eu queria falar sobre o Miguelito, o Miguel Terceiros, jogador que pertence ao Santos Futebol Clube. E ontem o Miguelito jogou contra o Brasil. Aliás, que timinho feio do Brasil, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Assisti o jogo, né? Mas é um time que é melancólico. O Brasil, a pior campanha do Brasil na história das eliminatórias, ficou em 5º lugar, né? Um futebol pífio, sem vergonha.
Mas, de qualquer forma, o Brasil perdeu, né, para a Bolívia de 1-0. E quem fez o gol da Bolívia foi o Miguelito de pênalti. E hoje eu via o pessoal falando do Miguelito como se ele tivesse sido um Messi no jogo de ontem. Tivesse jogado acima da média, tivesse feito, né, um deitado, tivesse em cima do time do Brasil, tivesse feito, né, um chover, digamos assim, na Bolívia. E eu assisti o jogo por completo e o pessoal exagera, mas exagera de uma certa maneira. Eu vou falar a verdade para vocês. Viu? O Miguelito, ele fez o gol de pênalti, mas durante o jogo, ele jogou aberto pela direita, com ponta direita, sempre buscando cortar para o lado esquerdo. Ele chutou 3 bolas pro gol. Uma ele chutou de esquerda torto para fora, a outra ele cruzou de direita para fora, que a torcida vaiou ele, a outra ele cruzou de direita, batendo direto na mão do goleiro. Então, quer dizer, ele não fez nada demais. E no primeiro tempo, porque no segundo depois ele sumiu. Aí ele não fez mais nada. No primeiro tempo ele fez isso, e fez o gol de pênalti, que o juizão inventou um pênalti contra o Brasil lá, e ele fez o gol da vitória. Então, o Santos aguarda propostas pelo Miguelito. O Santos, como ele está disputando eliminatórias e agora a Bolívia vai disputar a repescagem, o Santos espera que alguns clubes que estão de olho nele façam alguma proposta, principalmente o Besiktas da Turquia, que já tentou levar ele numa outra oportunidade, e o Paris também da França, não é o Paris Saint-Germain, é o Paris, o outro time da capital que também tem interesse nele. E além de alguns outros clubes que possam eventualmente querer levar ele. Então o Santos espera que chegue uma proposta pelo Miguelito. Certo? Muita gente falando, por que o Miguelito não volta? Não volta porque ele nunca jogou bem no Santos. E outra coisa, o Miguelito, ele tá na zona de rebaixamento com o América Mineiro na Série B. Certo? Tá aqui, ó. Classificação, eu tô acompanhando alguns jogos dele, tá jogando muito mal lá no América. O América tem 26 pontos, tá no Z4, América, Volta Redonda, o Amazonas e o Paysandu estão na rabeira da competição para ser rebaixado. Então, se ele tivesse jogando muito, se ele fosse bom, o América estava lá em cima. Ele estava se destacando, fazendo gols. Ninguém vê falar nada no Miguelito na Série B. Aí ontem, porque ele fez um gol de pênalti, estão achando que o Miguelito é o novo Messi. Pelo amor de Deus, jogador razoável, que no Santos realmente não deu certo. E ele não deitou contra o Brasil, não foi tudo isso que estão falando por aí. Pelo amor de Deus, né? O pessoal aumenta, mas não inventa, né? E ele fez uma partida relativamente razoável contra o Brasil, fez o gol de pênalti que quase o goleiro pega ainda, mas beleza, a Bolívia ganhou de 1-0. Então o Santos espera que algum clube venha contratar o Miguelito e fazer uma proposta oficial por ele, certo? Porque no América ele segue no Z4 na zona de rebaixamento. E também queria falar sobre o Bilal, isso mesmo, haha, Bilal. Bilal chegou em Santos, isso mesmo, Bilal já fez exames médicos, e o Bilal é o novo jogador do Santos, então o Bilal ele vem para fazer aí, tentar um alvoroço. Só que eu estava vendo aqui que o Bilal, a imprensa francesa, ela ficou espantada, jornalistas franceses ficaram espantados que o Santos contratou o nosso querido o Bilal, porque é o seguinte, o Bilal Brahimi, ó, eu peguei uma reportagem aqui que o pessoal da França, depois da última temporada que ele fez lá, foi emprestado para o Twente da Bélgica, e os dirigentes franceses entenderam que o melhor era finalizar o contrato dele, pois o Brahimi não estava mais nos planos do clube do Nice, certo? Que é o clube que ele pertencia lá. Aí os jornalistas do correspondente do jornal L'Equipe, eles disseram o seguinte, que explica que o Brahimi, ele é um jogador de boa qualidade, até com a perna esquerda, porém ressalta que os altos e baixos dele encurtaram a sua passagem na França. Brahim é um jogador talentoso, tem uma perna esquerda de qualidade, que tem entrosamento muito bom com a bola, mas vive de altos e baixos. Ele é claramente capaz de fazer 2 ou 3 jogos muito bons e depois ficar várias partidas desaparecido. Brahim não tem boas estatísticas, é um jogador que costuma ser advertido com muitos cartões amarelos por conta de reclamações com a arbitragem. A trajetória profissional dele é assim: é emprestado, às vezes fica na reserva, faz alguns bons jogos e cai de rendimento. Por isso o Nice decidiu encerrar o contrato com ele. Então, resumindo, ele é um jogador que tem qualidade, mas que não teve uma boa sequência que faria um clube europeu, por exemplo, apostar mais uma vez nele. Pode ser uma boa oportunidade para o Santos, mas baseado no que o jornalista viu,
ele particularmente apostaria que é um jogador mais regular, mais disciplinado e com mais vontade de vencer. É uma grande surpresa, ele diz, o jornalista, vê-lo contratado pelo Santos. Eles então estão espantados que o Bilal veio para o Santos, certo? Ele é rápido, é um jogador muito bom em dribles. Quando jogou pelo Angers na temporada 2021-2022, teve o seu destaque e recebeu muitas ofertas de vários times. Mas desde que assinou com o Nice, é uma grande decepção, crava o jornalista. Ele olha que foi emprestado 2 vezes. Sinceramente, é um jogador que é uma grande surpresa ver a contratação do Brahim pelo Santos, porque ele não fez nada no campeonato francês desde que deixou o Angers para justificar sua transferência para o clube brasileiro. Então, gente, tá aí o pessoal da França, lá, os jornalistas, dizem que o Brahim é um jogador que eles estão até espantados que veio para o Santos. Mas agora chegou o Bilal e vamos ver se vai conseguir jogar no Santos e mostrar alguma qualidade com a camisa do Santos, beleza? Então é isso aí. Se gostar do vídeo, dá o like, que a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui!